Cortinas e Persianas, uma loja feita para deixar seu ambiente mais sofisticado e aconchegante, pois fabricamos cortinas e persianas sob medida. Além disso, trabalhamos com decoração, cama, mesa e banho. Vem pra Sublime. A turma do Intensivo BIOS já começou. E você aí não pode ficar de fora. São mais de 320 horas aulas, com a melhor equipe pedagógica da região. Assuntos com foco total no Enem e com um valor que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo. Vem pro BIOS. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja Sorriso. Clardente. Mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato. Implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana. Gengivoplastia e bichectomia. Clardente. Há mais de 20 anos valorizando sorrisos. Academia Dubos, equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço, ambientes climatizados. Preços especiais. Academia Dubos. Dubos, esculpindo melhor em você. Avenida das Garças, do Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. E aí, gente, como é que vocês estão, hein? Ó, já estamos aqui prontinhos para trazer muito conteúdo, muita conversa hoje. Hoje a gente vai bater um papo, minha gente, daqueles, viu? Daqueles, que você vai ficar muito curioso em saber. Então, antes da gente apresentar aqui os nossos convidados de hoje, queria já falar para você seguir a gente nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal, se inscreve aí. Clica lá no sininho para você receber as notificações toda vez que a gente postar conteúdo. Estamos em todas as plataformas, no Instagram, no Deezer, no Spotify, também no TikTok, aqui no YouTube e, claro, onde você quiser assistir a gente para maratonar aí nos nossos conteúdos. Hoje ele tá, né? É gago, querido, hoje. Hoje eu tô gaguejando. Gago, querido. É porque eu fiquei tentando lembrar de outra rede social. Mas a gente tá em tudo, meu bem. Procura aí Petrocast, que tá em tudo. Se você colocar Petrocast no Google, vai aparecer a gente. Vai, tá? muito. Bom, gente, hoje são 4 jornalistas, diga-se de passagem, É verdade. 2 já formados, 2 quase formados, mas com vivência. Então hoje, senta que lá vem conversa. Vem muita conversa hoje. E ela tá afônica hoje, né? Porque ela... Pra variar, né? A gripe sai, mas eu não saio da gripe, Rapaz, né? mas que pode, ela já adoeceu umas 5 vezes. Vamos só fazer esse aniversário. ano. Vamos fazer aniversário disso, né? Leandro tá dizendo que vai trazer um bolo. Tem um ano que tá ela saindo vem a tua voz aqui, bonito? Não, tá não. Pode sair? Pode sair? Ah, é só aqui no interno. Gente, olha, eu não vou ler a matéria, tá? Mas tá muito legal. Siga @canal Bem-vindo. Você que tá aí assistindo a gente, teria coragem de largar tudo e sair viajando pelo mundo afora? Se aventurar, conhecer lugares novos. Conhecer lugares assim, novos. Sem destino. Pedir demissão, né? Assim que fala? Isso. Pedir demissão e, ó, viajar. Meter o pau, botar o pé na Quase estrada, que eu trago né? minha mala e vou com eles, viu? Nós estamos recebendo os jornalistas Isa Mendes e Felipe Pereira do canal Bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é o nome da expedição? Expedição do Sertão ao... Fim do Mundo. Ao Fim do Mundo. Isso. Me contem tudo e não me escondam nada. Como é que surgiu essa ideia? Pronto, o bom é que temos tempo, né? Tem muito tempo. Jornalistas aqui, meu pode amigo, à gostam de falar. Pode encostar um pouquinho mais perto, Isa. Normalmente Tá o que menos ótimo. tem é tempo, né? Hoje a gente tem. Pois é. Bom, a expedição do Sertão ao Fim do Mundo surgiu já há algum tempo, acho que antes da pandemia, Sim. não é isso? A gente
tinha o sonho de conhecer o Ushuaia. A gente gosta muito da Argentina, já viajamos para lá juntos uma vez, eu já fui 2 vezes, uma experiência lá de intercâmbio, então eu sou apaixonada pela Argentina. Na verdade, pela Sul-América, né? Que a gente tem lugares muito bonitos aqui pelo nosso continente sul-americano, e a gente acaba não dando muito valor para isso, né? Indo mais para Europa, para Estados Unidos, enfim. E aí a gente tinha essa ideia de fazer uma viagem de férias, de carro, porque a gente também ama viajar de carro, para Ushuaia, que é o ponto mais ao sul da América do Sul, lá na pontinha mesmo do continente. E a gente viu que não dava tempo em 30 dias fazer isso, então a gente foi já se programando, tentando, né? Compramos já um carro que tinha uma qualidade melhor. Quanto tempo vocês começaram a se programar? Ó, a gente começou isso em 2019. Isso. Gente, tem muito tempo. Tem muito tempo. A ideia já Aquela vem ideia- de longe. A 2019. ideia começou em 2019. Partiu de quem? Dos dois. A gente... Não, alguém deu... alguém disse, "Vamos pra tal alguém canto?" tinha um sentimento e alguém, né, teve iniciativa. Assim, a gente sempre consumiu muito o YouTube, a gente assiste vários canais de viagens, de roteiros, e, assim, a partir dessa sintonia que temos, deu na telha assim, e aí, o que você acha da gente fazer isso também? Isso mesmo. Aí aquela coisa, poxa, interessante, pode ser. Enquanto isso, nós vamos trabalhando. E fomos desenvolvendo, a sementinha foi plantada. Plantou a sementinha, mas assim, começou em 2019, aí veio a pandemia, 2020, né? Lá para 2020 e tal. E aí a gente pisou o pé no freio um pouco, eu acabei ficando em casa, né? Consegui trabalhar home office, Felipe trabalhou todos os dias da pandemia. A minha rotina praticamente não mudou, mesmo com a pandemia. E aí, assim, foi aquele período de incertezas, você vê que a vida é muito efêmera, né? Muita gente morreu, muita gente ficando doente, e aí a gente ficou, meu Deus, como é que a gente, né? Se alguma coisa de pior acontece, a gente não vai ter vivido aquilo que a gente está planejando. Então, depois da pandemia que deu esse start maior na gente, a gente falou, não, precisa ser agora, somos jovens, não temos filhos, né? E assim, temos muita força para trabalhar, para produzir o nosso conteúdo. E chegamos à conclusão de que agora era a hora de fazer algo assim. Fazer uma loucura como essa. E aí a gente pegou uma dosezinha de coragem, outra de loucura, Misturaram. E tamo aí. Mas, na verdade, todo mundo tem vontade de... Você falou a palavra certa, coragem. Né? Porque eu acredito, David disse, eu não tenho coragem. Não, eu tenho não. Eu diria o seguinte... Não dá pra mim. Eu gosto de viajar, fazer uma viagem curta e tal, mas assim? Não. Ei, eu diria o seguinte, que muita gente tem vontade e não tem essa coragem. Verdade. Porque eu não teria coragem por conta da minha filha, mas se tivesse, na verdade, falta dinheiro, né? Mas tendo dinheiro, meu amor... É um detalhe bem importante esse, sabe? É um detalhe bem importante. Tem dinheiro, meu amor, vamos embora. Mas, ó, vou dizer uma coisa pra você. Começamos em 2019 a sementinha, mas assim, dizer, ai meu Deus, eles estão ricos, eles vão... Não, é coragem mesmo e é assim, pra trabalhar também, né? A gente sabe, por exemplo, saímos dos nossos empregos, né, na televisão. Vocês pediram demissão. Isso. Vocês estavam aonde? A gente tomou a decisão em novembro do ano passado, quando saímos de férias. Estávamos trabalhando na TV Subaé, em Feira de Santana, da Rede Bahia, e saímos de férias e já com aquele pensamento. Poxa, vamos ver se a gente aproveita esse período para fazer algo como se fosse a rotina já de um canal. Você viaja, você produz conteúdo, você edita material, enfim, para ver se era aquilo mesmo que a gente queria. Porque até então, né, você pensa que é legal, mas você não tem a vivência. Será que vai dar certo? A partir do momento que a gente fez o primeiro vídeo, a gente já decidiu que era isso que a gente queria fazer da nossa vida. Pô, que legal. Isso mesmo. E assim, o pessoal acha, não, vai viver viajando e tal, mas é o trabalho pesado, porque querendo ou não, a gente precisa, antes de viajar, fazer um roteiro, né? Fazer uma pré-produção. Vocês têm toda essa organização, tipo, por onde vocês vão passar e tal, porque vocês vão viajar amanhã, né? Isso. Nesta terça-feira a gente viaja, né? E inicialmente a gente queria muito fazer o Brasil,
Mas, infelizmente, pelos custos, né? O Brasil, a gasolina tá muito cara. Infelizmente, a gente vai... Comparando com o preço da correr um Argentina, é pouquinho. metade do preço. 1 litro da gasolina lá fora tá na casa de 3 e pouquinho. É. E aí, assim, a gente tem a ideia de onde a gente quer passar, porque, assim, a ideia da viagem, da expedição, é que ela dura, em média, 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Então, assim, a gente quer fazer tudo com muita tranquilidade, né? Se a gente gostar de um lugar, a gente pode estender um pouco mais. A ideia é a gente viver mesmo na estrada. Então, Acho que qual é o ponto final? Você diz, vamos até tal lugar. O fim do mundo. Ushuaia. É o Ushuaia. O Ushuaia é o ponto mais ao sul da América do Sul, é onde é o último lugar do continente que você consegue chegar de carro. Porque depois tem o oceano e aí você atravessa para a Antártica. É isso? Isso, de navio e em expedições muito específicas, Isso. científicas, enfim. Nem é muito fácil chegar lá. É. Mas assim, considerando estrada, rodovia, o Ushuaia é o limite, É o digamos limite, assim, você isso. indo para o sul do nosso continente. Vocês dois dirigem? Se dirigimos. Dirigimos os dois. Então vai ser trocando. Aquela coisa, a gente não vai, o esquema da nossa expedição não é aquele rojão de estrada. Se fosse para fazer assim, pelos nossos cálculos, considerando ali uma direção saudável, você dirigindo 8 horas por dia, você conseguiria sair de Juazeiro da Bahia e ir para Ushuaia em torno de uns 15 dias. Seriam suficientes. Isso daria, considerando o caminho mais curto pelo Google Maps, por exemplo, em torno de 7.200, 7.300 quilômetros. É uma boa distância, mas que a gente percorreria, se fosse naquele rojão, estrada, uns 15 dias. Mas a proposta do canal não é essa. A gente quer chegar lá, né, sair do sertão e chegar ao fim do mundo, mas mostrando tudo que há de bom, tudo que há de interessante nesse caminho. E você já tem assim um roteiro, vamos passar parar por em tal tal cidade. Por exemplo, nossa primeira parada vai ser em Senhor do Bonfim. E aí depois vamos descendo. A gente vai ali para a região de Irecê, para eu me despedir dos meus avós que moram por lá. Depois a gente deve ir para feira, Ceabra, que é onde os meus pais moram, né? Vai ser um mês de muitas despedidas, muito choro. A gente já começa se despedindo da minha família aqui em Juazeiro. Isso. Que vai ser um chororô. Não, mas assim, mas vocês vão retornar, gente. Sim, Claro. Sim, Eles ficam. sim. Como foi que as famílias de vocês receberam essa informação? Porque não é fácil. Diga-se de passagem, alguém chegar. Não, eles vão viajar. Vocês Como estão assim? loucos, né? Por Sim. dentro, certamente, todo mundo acha que é uma grande loucura. Poxa, olha, repara bem no que a gente fez. A gente estava numa zona de conforto muito grande. Nós tínhamos os nossos empregos bem estabelecidos, a gente saiu porque quis da empresa, não foi ninguém que colocou a gente para fora. Deixamos as portas abertas, graças a Deus. O microfone um pouquinho. Aqui melhorou? Isso, Pronto. melhorou. É mais fácil a gente falar da vida dos outros do que... Sim, mas é difícil. Mas enfim, o que acontece? A gente estava dentro dessa proposta, né? Enfim, é uma grande loucura. Né? Acabei me perdendo um pouquinho aqui. Você tava falando da família, como Sim, foi a família. que vocês Então, comunicaram? O pessoal conhece a gente, né? Então sabe desse espírito aventureiro que nós temos. Então, a partir disso, a reação até que foi boa. Estávamos... lembrei o que eu estava falando. Estava falando da zona de conforto. Sim. Nós estávamos numa zona de conforto muito grande, nos nossos empregos estabelecidos, enfim. Nós tivemos a honra de trabalhar no maior veículo de comunicação do Norte e Nordeste do Brasil. Isso. Né? E estávamos bem. Mas a gente queria algo mais, a gente queria algo diferente. Então, você mudar essa chave é complicado. As nossas famílias nos conhecem, então já sabiam que a gente tinha esse espírito aventureiro. E quando receberam a notícia, apoiaram. Certamente ficam muito preocupadas, Receiosos, né? As mães, principalmente, certamente ficam naquela, meu Deus, como é que vai ser? E agora? Será que vai ter alguma coisa para comer? Enfim, mãe sempre pensa em comida, né? A gente vai falar Violência. sobre isso. Pois é. Não é nem só comida, né? Tem várias outras questões que envolvem uma aventura dessa forma, né? Mas o pessoal apoiou a gente. Tem apoiado, né, também, muito. Mas teve alguém que colocou água? Olha, por incrível que pareça, a gente achou que teria
mais pessoas a falar, nossa, que loucura, eu nunca faria isso. Mas não, geralmente quando a gente fala, né, sobre o projeto, eu não sei se é porque a gente tá tão apaixonado pelo projeto e fala com brilho no olho, assim, que as pessoas falam, nossa, que coragem, e eu gostaria de fazer. Eu também, eu digo isso. Eu e Leandro faríamos com certeza. Eu não acho que seja uma loucura. Não é uma loucura, é uma aventura. É uma aventura, né? sim. Porque, obviamente, vocês têm os meios e tal, você vai até um canto, não, mas eu quero voltar. Dá um jeito e volta, entendeu? Isso que eu falo, que a gente fala sempre, né? Cara, se não der certo, se a gente não se acostumar, né? Porque, querendo ou não, a gente troca o conforto de uma casa com tudo muito bem estabelecido, com a rotina, né? Com a rotina, por uma coisa que, por mais rotina que a gente tente criar, vai ter os seus dias e seus dias, né? Assim, a gente vai morar dentro do carro. É um espaço muito pequeno. A nossa caixa d'água tem 30 litros. Eita. Vai ter lugar que a gente não vai conseguir tomar um banho decente, né? Então, assim... Você acaba abrindo mão de muita coisa. De muito conforto. De muito conforto. Vocês pensaram nos prós e contras quando vocês decidiram? Porque geralmente quando a gente monta um projeto, a gente fica ali pensando tanto no lado positivo, porque a gente quer muito que dê certo, que a gente acaba esquecendo um pouco dos contras também, né? Vocês tiveram todo esse planejamento, assim, a gente sabe que vai existir isso? Você tem consciência disso? Tem, até porque, Você vai assim, me suportar no dia de TPM dentro do carro? Para quem suporta há 15 anos de TPM já há 15 dias, há tanto tempo, isso aí é tranquilo, né? 15 anos todos os dias, né? Isso aí é fichinha. É claro, vai ter aquele dia que Isa não vai querer olhar na minha cara, e eu também vou ter o meu dia que eu não vou querer olhar na cara dela. Mas a gente contorna a situação. Mas eu acho que como não é pra sempre, não é uma coisa que é pra sempre. Não, gente, 6 meses acaba. Eu acho que vocês vão querer, assim, aproveitar ao máximo. Vai ser... Mas assim, de 6 meses a 1 ano, essa segunda temporada, né? Porque se tudo der certo, aí a gente quer, obviamente, fazer mais. Ir até o Alasca, por exemplo. Porque, assim, são alguns roteiros, alguns pontos que são muito marcantes para quem tem essa vida nômade, né? Quem vive... Na estrada, né? Então, assim, o Ushuaia é um grande ponto para os aventureiros, porque, assim, você passa por vários perrengues, por vários tipos de estrada, você conhece muitas culturas, né? Pra gente ir até o Ushuaia, a gente vai passar pela Argentina, vamos ter que cruzar pro Chile, né? Passa pelo Chile por um terreno do Chile, apesar de Ushuaia ser Argentina, a gente precisa fazer essa fronteira com o Chile. É como se fosse aqui, a gente sai daqui pra ir ali pra Casa Nova. Precisa falar uma outra língua? O espanhol. Vocês têm espanhol. O portunhol, a galera entende. Né? Porque o número de viajantes é muito grande para esses países, e na Argentina, principalmente na região da Patagônia, que é algo extremamente turístico, então a galera se vira bem ali num portunhol. Se você chegar falando lá, vai dar certo. Mas vocês sabem falar outras línguas também? A gente entende o inglês, a gente entende o espanhol, fala ali um pouquinho, enfim. Dá para se comunicar, não temos a conversação, digamos assim, mas a gente também não fica... Se vira. Né, vendido na história. Uma coisa que eu sempre falo... A gente teve uma experiência em 2018, não foi? Sim. Nós passamos 28 dias na Europa fazendo um mochilão. Cada um com uma mochila e nada mais. Eita. Então, foi assim, mesmo? foi. Então, 28 dias? 28 dias, 7 nós países. Nós conhecemos 7 países, então, assim, a gente conseguiu se virar bem. Né? Mesmo não dominando completamente o inglês, o espanhol. Como que vocês conseguiram? Se você chega na França, por exemplo, falando inglês com a pessoa talvez nem olhe na sua cara. Você precisa, pelo menos aquelas frases básicas, você saber o francês. Agora tem lugares que passamos por perrengues. A gente também. chegou na Holanda, por exemplo. Você não entende nada. O aviso no som do metrô é indecifrável. Se estão mandando você sair que deu alguma coisa ruim ali, a gente não fazia ideia, porque sem condições. Mas assim, eu acho que é muito cultural. Eu acho que o brasileiro, ele tem carisma, ele tem simpatia, ele tem cara de pau e ele consegue se virar em qualquer lugar do mundo, assim. A gente costuma dizer isso. Por exemplo, todos os lugares que a gente esteve, a gente encontrou brasileiros. E é justamente isso. Quando você começa a viajar, você quer viajar
mais, entendeu? Porque é muito legal. E o legal E parece disso que a tudo galera, é... quando sabe que você é brasileiro, parece que já desperta uma Sim. paciênciazinha a mais. E o pessoal quer ajudar. E o legal é que vai ser de carro agora, vai ser diferente. Sim. Porque você depender ali dos outros, de Aham. certa forma, Sim. é mais complicado. Mas você, dentro do carro, você conseguindo ter essa liberdade de se movimentar. Como é que funciona essa questão de outro carro em outro país, habilitação? Como é que são as exigências? Na América do Sul, a gente entra, não precisa de passaporte nem visto, né? A gente entra Nos países do Mercosul. do Mercosul. Tem a placa já é patronizada para o Mercosul inteiro. Isso. Mas quem tem a placa antiga também entra. Você entra com seu RG normal, né? Pode entrar com passaporte também. Eu sempre aconselho, quando for fazer essas viagens, o passaporte, porque é aceito em todo lugar, Você né? gosta de receber os Eu carimbinhos. gosto dos carimbinhos. É legal. Eu gosto dos Tem carimbinhos. quantos? Não tenho muitos. Ela tá triste porque ela teve que trocar o passaporte agora que venceu, aí ela tá com um zerado, não tem carimbo Não, nenhum. mas assim, Mas o outro tinham alguns. eu acho que no outro eu tinha 4 carimbos, que a Argentina... Porque assim, na Europa tem um espaço Schengen, né, Sim. que eles chamam. Então você não precisa fazer aquela... Um procedimento o de alfândega. Isso, de alfândega em todos os países que você chega. Só em alguns específicos, E né? aí, na época, ela ficou triste porque ela queria Eu ter o queria de carimbinho todos, de todos os 7 países. países que a gente foi, mas não foi assim. Porque justamente a gente acha que só Existem conseguiu acordos Inglaterra. internacionais que simplificam, né? A parada. Graças a Deus. Isso. E o passaporte brasileiro, ele é um dos passaportes mais fortes do mundo, né? Mais ele, aceitos ele é ali. aceito em 192 países, se eu não me engano. Afinal de contas, todo mundo tem cara de brasileiro. Todo mundo pode ser brasileiro. Mas vocês falaram que passaram 28 dias fazendo mochilão lá na Europa, foram em vários países. Eu queria saber dos perrengues, né, que vocês passaram. Olha, tem muitos. E olha... Gente, Começa. cadê a água desse podcast? Tá ali. Quer que Vocês eu vá querem um buscar? limonetozinho, um negocinho, que aqui tem... Vamos aceitar, por favor. A gente não é um fundinho de muito quintal, não. chique Traz aí. aqui, viu, gente? Nosso técnico vai fazer esse faz favor. isso. Obrigado Deixa aí, Léo. a tela todinha. Só de participar deste podcast, eu já me considero que venci na vida. Porque é Oh, muito chique muito você chique. participar de um podcast. Nosso primeiro tá? podcast, então se a gente sério? falar muita Já besteira... começamos- Vocês gostaram? Já começamos Amei. Não, bem. mas o podcast verdade. é muito legal, porque eu acho que o podcast foi feito pra mim. É, Porque eu falo muito. agora Então, veículo. é uma verdade, viu? Fala Porque bastante. a gente acaba tendo o tempo muito cronometrado, né? Em Eu fui outros veículos. Eu fui assistir o podcast que a gente gravou com os É, do meninos lá de Vale Valdinei. Eu disse, gente, só eu falei nesse podcast. E no final, e o interessante, no final ela fez, eu falei muito, aí eu olhei assim, mas é claro, Os meninos. Muito. Falou. bastante. Só deu ela no Água podcast. limoneto. Ai, ai. Vamos de limoneto. Vai, eu quero água. Experimentar. Eu quero Vamos água. experimentar também. Manda, Opa, muito obrigado. Limoneto, Mas quando... H2O, patrocina a gente, que vai Oh. aparecer aqui no nosso podcast. Eu estou aqui É que a gente- cheia. A gente, Essa vocês, é com gás. tem nada não, eu quero. Você quer com Eu gás? quero com gás. Tu quer sem? Eu quero 100. Mas pode botar com gás aqui. Que Não, tenho deixa também. estar, Pode Leandro. Deixa estar. deixar. Pode deixar. Obrigado, Leandro. Muito obrigado aí, viu, Leandro? Pode colocar na conta de Adriana aí, É a tá? Adriana aqui. Eles Mas chegaram. ajuda a galera que vai viajar, rapaz. Inclusive, eles estão com. Depois a gente vai divulgar aqui, hein? Vamos divulgar também no Instagram do Petrocast pra vocês ajudarem. No Pix, Por que favor. é pra ajudar A viagem. É né? bem importante. Falando dessa questão de ajuda, pra você ter uma Ah. ideia, esses dias Isa começou a fazer umas contas ali bem por alto, né? Bem por alto Do mesmo. quanto a gente já tinha gasto nas coisas que estamos fazendo de Quanto? preparativos. Já passou de 15 mil reais. Sério? Sério. Não, e isso daí a gente colocou só o que a gente já comprou. A gente não algo colocou bem por alto. mecânica, porque, né, enfim. Se fosse lá atrás alguém falasse, olha, vamos fazer uma expedição assim, assado, só que só pra começar tem que ser 15 mil reais. Não iria. Ninguém fazer. faria, todo mundo. Eu ia correr. Mas vamos lá, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo Não, mas tem eles nem curiosidade. responderam a minha, dos perrengues. Vai, vamos fazer do perrengue. Pediram água e esqueceram. Não, responde a de Davi pra não deixar Vamos- ele. Perrengues, lá. perrengues na Eurotrip, vamos lá. Perrengues na Eurotrip. Como é que começamos? Do começo. Primeira... Na Eurotrip a gente saiu daqui de Petrolina, Não, Salvador. saímos de Salvador. Pronto, saímos
de Juazeiro, de ônibus, pra ir pra Salvador. Eu com uma mochila, Felipe com outra mochila. Não era nem aquelas mochilões preparados realmente pra fazer um mochilão, né? Fomos ali no mercado do turista e compramos 2 mochilas de R$50, né? R$50? R$50. Que duram até hoje, que são ótimas. Felipe batia e usava aí. Todo dia. Todos os dias. E ela vai nos acompanhar também pra essa nossa aventura, né? Com certeza. Chegamos em Salvador, pegamos o avião pra Madrid. Madrid não era um local assim... Eu sempre tive um sonho de viajar. E aí eu venho já numa loucura, depois eu volto aí pros perrengues, mas quando você fala de família, né? Minha família já é batizada, porque é o seguinte, quando eu saí da TV Grande Rio, eu falei, eu quero um tempo pra eu descansar. Porque eu já saí... Um ano sabático, isso mesmo. Quem pode. Eu já saí da faculdade trabalhando, né? Eu entrei como estagiária na TV Grande Rio, depois fui contratada antes de acabar a faculdade, graças a Deus. Fui produtora, depois passei pra rua, mas fiz praticamente todas as funções ali. Eu só não apresentei, não era nada de sonho, eu gostava de estar na rua mesmo, conversando com as pessoas e tal. E aí foram 6 anos disso, e eu falei, não, quando sair... Eu não quero trabalhar por enquanto. Eu quero realmente tirar um tempo pra mim. Eu sempre gostei, sempre tive o sonho de viajar, de conhecer outras culturas. Então, eu aproveitei. E assim que eu saí, eu acho que em uma semana eu fechei um intercâmbio, que era um intercâmbio solidário. Que assim, eu sou muito econômica nas minhas viagens. Vocês são assim, mão fechada para poder viajar? Não mão fechada, mas assim, a gente viaja o mais economicamente possível, entendeu? A gente não procura luxo quando a gente tá fazendo uma viagem. Por exemplo, no mochilão que nós fizemos, a gente não procurava os melhores hotéis, as melhores hospedagens. Você não ia ficar também num pulgueiro, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, você procurava um lugar legal, um lugar ok. Porque que dê pra passar aquele tempo, na turistada ali, você conhecendo cidades, você precisa de um lugar basicamente para dormir. Você acorda cedo, você dorme tarde, você vai querer um luxo absurdo ali, assim, um lugar que você vai chegar só para dormir, depois você vai embora no outro dia? Nós acreditamos que isso não seja necessário, não é pré-requisito. Então a gente preferiu direcionar recursos mais para aproveitar as coisas que nós teríamos lá do que, por exemplo, com uma hospedagem mais cara. Isso. Lembrando, é o mínimo de conforto, a gente sempre prezava. Mas a gente não ia no mais caro, no mais top, entendeu? E aí, nesse ano sabático, minha mãe quase arranca os cabelos, né? Não acredito, tanto investimento nessa menina. Devia ter feito um concurso. Vários anos na faculdade. Fica naquela tecla de concurso. Eu fui uma filha problemática nesse assunto, porque eu nunca quis concurso. Nunca foi a minha ideia, meu ideal de vida ter concurso, né? Fazer concurso. Porque eu gostava muito de televisão, assim, eu gostava mesmo. E aí, esses 6 anos e tal, não, vou tirar meu ano sabático, fechei lá um intercâmbio com a IESEC, que é uma associação, né, que faz um intercâmbio que é um intercâmbio voluntário, que eles chamam. Então, o seu custo, basicamente, é com as passagens e como você vai se manter lá. Mas, por exemplo, hospedagem, eu fiquei hospedada durante 4 semanas na casa de uma argentina. Eu trabalhava lá, né? Eu trabalhava das 9 a 1h, que era num abrigo de idosos. Então, assim, foi uma experiência fantástica. E aí, quando eu voltei, eu falei assim, Felipe, eu quero realizar o meu sonho, que é fazer uma Eurotrip. Sempre tive esse sonho. Eu já tinha todos os roteiros fechados. Eu amo fazer roteiro. E aí eu falei, Felipe, quando é que você tem férias? Eu nem perguntei se ele queria ir. Eu falei, eu tô com dinheiro aqui da minha rescisão e tal. Vamos viajar. E Felipe, não, vamos em outubro. E aí eu fui começar a montar esse roteiro, né? E eu pensando, vai ser tudo caro, não vai dar certo. Europa. Aí, vou fazer um ressalva, porque a galera acha que eles, por exemplo, ouvindo falar isso, né, com esse tanto de investimento, eles acham que eles já têm carro, tem a casa também, né? O apartamento. Temos deles. apartamento. Então eles já estão
tranquilos na vida, meus queridos. Trabalhei 6 anos, Felipe trabalhou 6 anos. Já estão assim, tranquilos, a gente eu nunca acho que teve luxos, nunca foi de gastar muito dinheiro. Ruim é quando não tem nada na vida. Não, não tem verdade. nada. Mas eles têm pra onde voltar, gente. Que Graças isso, a né? Deus. E se não tivesse, tem casa dos pais, né? A barra da Enfim. saia da mãe tá lá, ó. E aí, depois disso, fomos... E aí, numa dessa, quando ela chegou com essa ideia, ela não perguntou assim, você quer fazer uma viagem pra Europa? Eu Assim, já sabia. Né? ela disse, nós vamos. Você tem férias quando? Eu falei ali, outubro, novembro, sempre é uma época do ano que a gente gosta de tirar férias. E ela falou, então tá bom, nós vamos, tá? Aí eu falei, mas não, como assim nós vamos? É difícil, não vai dar, porque é muito caro e tudo mais, e não sei o quê. Ele é mais pé dinheiro. no chão, eu sou mais cabeça... Aí eu falei, olha, tá difícil, não sei o que. Ela, não, peraí que você vai ver. Aí começou. Ela virava madrugadas pesquisando eu passagens. Eu gosto muito de Ela de ficava acessando uns sites aí que ela que sabe, de passagens, de de promoções, madrugada de tem um milhas, descontão, de não né? sei o que. Ela virava noites e noites preparando isso e procurando passagens que fossem mais em conta, oportunidades, enfim. Até que ela achou uma promoção sensacional. E assim, de passagem para nós dois, para a Europa e de volta, saindo de Salvador, indo para Madrid, na Espanha, eu acho que não deu o quê? Não deu R$3.000. Foi algo em R$3.000. Foi muito barato. Muito barato. Tudo bem que a gente considera, né, que isso foi em 2018, mas mesmo assim, Mas mesmo assim. a gente tá falando de uma viagem internacional. E de volta para 2 pessoas. E de volta, E gente. o euro vale... Saiu R$1.500. Foi. O euro vale o nessa- quê? 5 vezes mais do que o real, né? Exatamente. Isso, na época o euro tava acho que 5,30 e a libra esterlina que é o mais Gente, caro. como é que você conseguiu, assim, essa passagem? Quando nós Eu fomos fico para Buenos louca nos Aires, sites. quando nós fomos para Buenos Aires, Pela primeira vez, em 2014. eu nessa mesma, né, ladainha, dizendo, olha, é caro, é difícil, não vai dar, não sei o quê. Aí ela falou, não, vai dar. Aí ela procurava ali a promoção, não Muito sei o quê, não engraçado. sei o quê. Aí, e eu ali, sem que, eu não queria ir. Quando Ele não ela, queria, de jeito nenhum. Porque Porque ele não queria gastar. Vamos chegar nos perrengues, tem muitos perrengues. Eu achava Vamos. que ia gastar muito, eu achava que ia ser bem complicado, enfim. Aí o que aconteceu? Ela me acha uma promoção que a volta foi R$39,90. Gente, caramba! Ela é muito boa de pesquisa. R$700 a passagem, ida e volta. Não, ida e a volta R$39,90. Caramba. A taxa de embarque estava mais Tava cara mais do que cara. a passagem. Mas, bom, vamos lá, perrengues. Chegando lá, Perrengues. qual foi a dificuldade que vocês encontraram? Colocamos aqui os pés na Europa. Pô, e aí a dificuldade? Em Madrid, a gente não teve muita dificuldade. Na Espanha, não tivemos tanta dificuldade, porque como eu já tinha passado um período lá na Argentina, eu compreendo muito bem o espanhol, melhor do que eu falo. Então, assim, não foi tão difícil. A gente andou bastante, que é outra dica para quem quer viajar. Eu sempre gosto de fazer tudo a pé. Esse daqui... O único passeio que eu comprei lá foi o Parque Güell, que é um parque muito famoso e tal. Ele queria me matar, porque a gente tinha um horário programado e a gente tinha o quê? 5 quilômetros pra Ela me chegar fez em 1 atravessar hora 5 quilômetros, subida. em Barcelona, que é uma cidade que tem muita ladeira e tal. Tem todos esses perrengues lá no meu... lá nas redes sociais. Esse é um perrengue bem importante. Um dos perrengues que eu falo, assim, que foi o maior perrengue, foi quando a gente chegou na França. Porque, assim, a gente chegou na França por um aeroporto que ele era mais distante. Então, para você sair, você já precisava gastar uns euros que, assim, fazia falta no final das contas, né? Tentamos de tudo, não conseguimos... Passamos praticamente o dia no aeroporto, né? Vendo a melhor saída. Quando... Né, não, vamos comprar o trem. Era 10 euros, se eu não me engano. 10 euros para cada um. Aí você já fica, né? Quem converte não se diverte. Na hora que a gente comprou, que a gente atravessou a catraca... Estávamos descendo a escada rolante. Alguém chega e fala assim, não, porque eles estavam paralisados. Eles tinham aquele tinha sido O último trem. Tinha acabado de sair e não tinha mais trem. Porque eles estavam passando por obras lá. Aí você me pergunta como é que eu e Felipe, que não sabemos
só sabendo falar bonjour, vamos pedir de volta o dinheiro. Na França. Cara... E vocês não tinham internet? E aquela coisa, não adianta na França você querer chegar falando inglês. Aham. Eles não gostam. eles não gostam. O francês o velho tradutor do Google, né? Aí eu peguei, chegamos lá, tinham outras pessoas na mesma situação que a nossa, uma fila Pedindo enorme, reembolso ali da pedindo passagem. reembolso. Eu simplesmente escrevi tudo no Google Tradutor, só cheguei no rapaz e fiz assim. Aí ele Alguma entendeu. coisa entendeu, outra não, mas enfim, no fim das contas Foi. deu certo. Deu certo. Deu Agora, certo. o maior choque de realidade que nós tivemos nessa Eurotrip, às vezes a gente acha que as coisas, as mazelas O que é estão... Eurotrip? Como é que chama? Trip é o trip é o quê? Trip é viagem Ah, e e Euro Europa é é Europa. Isso, isso. Aí, assim, o maior choque de realidade que nós tivemos foi em Roma. Nós chegamos em Roma, a gente acha que as Um mazelas, perrengue as também. coisas só existem aqui no Brasil. Uhum. Nós sempre fizemos algumas contas nesse roteiro da viagem que às vezes você não compensava ir para uma hospedagem. Você podia chegar ali já à noite no aeroporto, dormir ali mesmo, depois seguia para outro lugar. Mas dormir onde no aeroporto? No próprio aeroporto. No próprio aeroporto. Tem muita gente que faz lá isso. você tem, digamos assim, instalações mais confortáveis É? para quem faz esse tipo de coisa. Ah, é? O que a Em gente alguns não aeroportos. sabia é que este aeroporto que nós estávamos, ele fechava. E você tinha que sair. Nossa, e aí? Aí deu Então, a nossa noite que estava toda programada ali, vamos passar aqui 5 horas no aeroporto. Em 2 Porque a horas hospedagem depois, só era a partir do meio-dia, né? Em 2 e a gente horas chegou depois, 4 horas da manhã. a gente precisava sair dali. E aí o pessoal nos convidou a sair É, do porque a aeroporto, estação fecha. que a estação fecha, ninguém pode ficar ali. E aí pensamos, e agora? Vamos para onde? Vimos um restaurante, um McDonald's aberto, né? 24 Falei, horas. Não, geralmente tem restaurantes que ficam abertos ali 24 horas, vamos pra lá até a estação reabrir. E aí você via que no entorno do restaurante tinha uma uns- galerinha assim, sabe? Não muito- encarada. Né? Uma galera da droga. Aham. E aí, meu bem, quando a gente entrou no restaurante, tinha um casal de idosos aqui à direita, eu lembro como Na mesma hoje, situação que a gente. na mesma situação da gente, pego de surpresa porque o aeroporto fechou. E aí Era tinha um estação. pessoal que estava aqui na nossa frente também. E assim, um carinha chegava, conversava com o outro e passava uma coisa embaixo da mesa. Aham. Dali a pouco saía, chegava outro, havia uma conversa e uma Passava troca de ali de novo. coisa embaixo da mesa. Então, assim, nós presenciamos ali uma venda, uma comercialização de Isso droga. Que Roma. legal. Em Isso Roma. em Roma, isso em Roma. E Ninguém que vai para a Europa pensa que vai presenciar esse tipo de coisa. É, E jamais. nós tivemos essa percepção. Né? E o que chamou mais a atenção é que, lembra que eu falei do casal de idosos? Hã. O senhorzinho, ele estava morto de sono, ele estava muito cansado. E assim, enquanto você tinha aqui à esquerda o tráfico de drogas rolando, você tinha à direita o segurança não deixando as pessoas dormirem no Você restaurante. podia fazer tudo ali dentro, mas você não podia Não. dormir. Então porque isso ele foi muito chegava- inusitado, porque a galera podia traficar droga. Agora, dormir você não podia. O segurança chegava lá pra Agora- E ele acordar a chegava galera. levantando o banco, expulsando mesmo do Nem restaurante. um pouco de delicadeza. Não, nem um Então, pouco. assim, a gente ficou naquela, puxa, quando imaginaríamos na vida E com queríamos medo, presenciar o tráfico de drogas em Roma? Às vezes Vocês- as pessoas idealizam uma coisa tão, né, É. romântica e tal. Sim. E quando chega lá, você se depara com a Realidade é realidade que você também vê aqui no Brasil. Mas agora É. vai ser diferente. Vocês já fizeram uma estimativa de quanto vão gastar nessa expedição? A gente imagina que, assim, pra gente, considerando, né, combustível, que é um dos principais gastos, alimentação, às vezes um ingresso ou outro para alguma Uhum. atração de algum lugar que a gente for, nós imaginamos, dentro daquela proposta econômica que nós temos, que a gente vai gastar ali algo em torno de R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. É, porque a nossa ideia é, a gente tem tudo dentro do carro, né? A gente tem geladeira automotiva, a gente tem fogão, a gente vai ter nossas compras ali. Então, a ideia é que a gente cozinhe, né? No dia a dia, que a gente durma dentro do carro. Então, Durma assim, dentro do carro e vão dormir nos durma. postos, assim. Sim. Postos, locais mais seguros, próximos Vocês têm de polícia, essa essas barraca coisas. que é adaptada para carro? Não. A gente tirou os bancos traseiros do carro e fizemos uma cama. Tirou? Uma mesmo. adaptação mesmo. Tirou Mas cabe?
Cabe? Cabe. Já testaram? Temos uma cama de 1,70 m, né? É. Onde é que a gente pode ver isso? Vocês Tá ainda vão... aqui O carro na tá aqui frente. fora. Ai, eu vou Fora. ver. Gente, vamos fazer o filme. Vocês deixam a gente fazer stories? toda Claro. certeza, Petrocast? com toda E certeza. no @canal Bem-vindo no YouTube, nas redes Temos sociais, montagem. tem Eu já todos assisti os alguns. bastidores, toda a preparação do carro. Eu já Nós assisti não, alguns, mas eu não precisamos fazer nenhum furo a mais No no carro carro. para fixar essa estrutura. Mas depois ele volta ao normal, nós né? retiramos Sim. os bancos Aham. e Estão onde os bancos guardados. estavam fixados, nós fixamos a nossa estrutura da cama. Isso. E o restante vai tudo em cima. Certo. Mas Não, a e gente tem porão. A gente tem Nós fizemos a Ah, multiplicação dos espaços. A gente de um tem carro. Otimizaram cozinha, bastante. A gente tem Não é. cozinha, a gente tem porão. Não é a um gente carro tem... muito pequeno, né? Um SUV, é um Mitsubishi ASX, É. Aham. mas também não é uma van, não é um carro não- muito maior, entendeu? Agora a Ai, gente conseguiu ter maravilhoso. Ei, um pouco de engraçado, cada enquanto os coisa. outros acham loucos, eu fico pensando assim, meu Deus, eu iria fácil, Leandro. Eu já vi o pessoal colocando assim em Eu iria cima. fácil. Tem a Uma barraca. barraca estrutura de de teto. barraca, né? Mas Nós e o ar? pensamos Como é que vai muito- ser de noite? nós pensamos assim? muito Vocês na pensaram barraca de em teto. ar-condicionado, essas coisas? Olha, nós compramos um ventilador, que é ventilador que eles chamam um ventilador de caminhão, né? É. Não precisa de energia, é? Vocês já viram aqueles Temos caminhões, energia, as temos nossa boleias? estação de energia. Já no viram carro. aquelas boleias de caminhão que tem sempre um ventiladorzinho ali? Um ventiladorzão, É quase né? aquilo ali. É, tá? e A a gente gente tem um comprou daquele. Não parem em Patos, por favor, porque lá é muito quente. Não vão dormir em Não, Patos, não pelo devemos amor... ir em Patos, não, Pelo amor de Deus. infelizmente. A nossa ideia é descer, né? Ah, É. Nesse primeiro momento é descer, justamente por isso, como a gente tem uma verba... Gente, é 3.500 por mês. Nessa menos, base ali. né? Assim, 2.500, 3.000, depende. É uma estimativa. É uma despesa Uma estimativa. mensal de É, uma de família um normal, casal, mais ou é. menos, né? Mas, gente, no meio do mundo, eu acho que gasta mais. Esperamos que não. É isso, é a questão do Felipe tipo vai ter de que segurar viagem. muito, porque Ah, eu claro. acho que Isa gosta muito de comer. Gostamos Gosto muito. muito de comer. A Adriana gastaria isso aí só de café. só o cafezinho já vai Eu a gastaria metade. fácil, viu? É isso, você tem que fazer sempre uma otimização de recursos. Não adianta você imaginar que a gente vai chegar num lugar assim, vamos supor que a gente chegou ali na Argentina. Você vai querer comer a comida de lá, É. entendeu? Sim. Você precisa ter, por mais que você tenha condições de fazer isso no carro, você vai ali para um restaurante, né? Você não vai perder essa oportunidade de conhecer, de desfrutar a gastronomia do Afinal, a país. gastronomia também é cultura, né? Então, É. assim, a gente vai otimizando. Então, quando no dia, na semana que a gente for ali em um ou dois restaurantes, a gente vai ter Onde que é que você vai economizar editar? Assim, no computador, no notebook. No carro. A No gente carro tem um mesmo. notebook, o carro ele é completamente multiuso, digamos assim. Vocês utilizam energia solar também. Ainda não. Nós Não. temos até intenção de energia solar. Se alguém souber de algum parceiro aí que queira chegar junto Precisa de quantas para placas? chegar com a gente. Uma plaquinha Assim, só. uma placa depender é suficiente. Hoje nós temos uma bateria estacionária de 115 miliamperes. Essa bateria estacionária, ela consegue alimentar a nossa geladeira automotiva, que é super legal, ela até Chega a congela menos ali, 20 a nossa geladeira. se Opa, precisar, dá para Freezer. colocar uma carnezinha ali, enfim, ela congela. Essa bateria estacionária, ela sustenta também os equipamentos eletrônicos para que a gente carregue ali, use notebook, celular, enfim, tudo Gente, que a eles gente pensaram precisa. em tudo. E também sustenta o sistema de ventilação. Esse ventilador. E tem um outro dispositivozinho ali, eu não sei nem qual a é o gente nome daquilo. comprou um dispositivo Uma lá espécie que você de bota uma água climatizador. gelada e ele diz que gela. Felipe já estava utilizando ele É ontem. uma espécie de climatizador, Uhum. agora Bem compacto. pequenininho. E que, se você colocar uma aguinha gelada ali, fica parecendo, lembrando, assim, se você forçar um pouquinho a barra, um ar-condicionado. Então, assim, e por um investimento bem pequeno, sei lá, acho que foi o quê? 60 70, reais, acho. 70 reais, não sei. Então, assim, é mais ou menos dessa forma que a gente está pensando em sobreviver, em passar a noite dentro do carro. Mas não vai Temos ter... caixa d'água, são 30 litros de reserva de água. Nossa água potável são 10 litros a reserva, porque a caixa d'água é ali para aquela emergência, para escovar uns dentes, né? O dia que você não achou um chuveiro, nada, você pode tomar banho. E a nossa reserva de água potável são 10 litros. Então, temos algumas reservas. O básico do básico para sobreviver Tá a gente bem tem. planejado. É. O banho vocês tomam No posto posto, de nos combustível, postos. né? Isso. Que tem Ó, lá.
Essa questão de vida nômade, vida na estrada, é algo que tem crescido muito, tanto no Brasil quanto em outros países, né? Então, assim, no Brasil ainda está evoluindo, né? A gente tem muitos espaços já dedicados às pessoas que vivem na estrada, né? Essa vida nômade. Mais para o sul do país, que é um pessoal que também costuma viajar bastante, né? Principalmente pelo fácil acesso ali aos outros países e tal. Então, assim, no Brasil tem crescido muito essa onda, principalmente depois da pandemia. E, assim, muitos postos de saúde, muitos postos de combustível já estão recebendo, né, o pessoal para dormir, né? Antigamente era só caminhoneiro. Não, hoje já tem os carros de passeio, já tem as vans, já tem as combis, né? Os combeiros também, tem aí muita gente viajando desse modo. E são lugares que você encontra ali um lugar para tomar banho, você encontra às vezes um ponto de água para você abastecer sua caixa d'água, um ponto de energia elétrica, a depender da situação. Então, assim, é uma cultura que no Brasil ela está começando a se desenvolver. Isso. Na Argentina, por exemplo, você tem áreas de camping que são municipais. Então, as cidades fazem essas áreas para receber os viajantes. E nesses locais, de graça para os viajantes, você tem água, você tem luz. Vocês pretendem, por exemplo, qual horário da tarde ou à noite vocês pretendem parar? A nossa ideia não é viajar à noite, justamente porque a gente também quer apreciar a paisagem, né? Então, assim, a ideia... E a gente precisa descansar, a gente precisa descansar. ter um tempo hábil ali para também fazer a edição de todo o material, que é algo que dá muito trabalho. A edição de um vídeo nossos vídeos, eles têm em média ali 15, 20 minutos. Para você editar um vídeo desse daí é um trabalho de algumas horas, aí umas 10, 12 horas às vezes. Dá um trabalho danado editar vídeo. Trabalhão. Então, é um desafio e que a gente, em algum momento do dia, a gente vai ter que parar. Então, basicamente, a gente vai... Nem todo dia a gente vai estar turistando. Acho que é até impossível, né? Pelas outras coisas que a gente tem de fazer. Mas a ideia é mostrar, ter vídeo todo dia no canal e mostrar a nossa rotina mesmo. Vai ter todo dia vídeo? É a nossa expectativa. A partir do dia 15. E me diga uma coisa. Não, do dia 15 não. Não, dia 15 é amanhã, a gente sai a partir de daqui mais uns 15 dias, enfim. Vocês já pensaram que vocês podem querer dormir... Não, hoje a gente vai querer dormir numa cama de verdade. Vocês já pensaram nessa possibilidade? Sim. Já reservaram isso? E não é algo que... Porque assim, tem muita gente que fala, não, tô viajando de carro, de Kombi, de van, enfim, não vou pra hotel. Não, gente, quando a gente, por exemplo, tá passando frio, a gente que vai passar, ou tá precisando, sei lá, lavar uma roupa, tá precisando tomar um banho. Enfim, vai ter os momentos, estamos cansados, entendeu? Aqui, a gente precisa ter um confortinho a mais, 2 dias ali. E pra fazer amor, como é que vocês vão fazer? Um inscrito do canal já perguntou. Já tem muita gente interessada nesse assunto. Um inscrito no canal perguntou. O carro balançando. Dê a ideia agora. No vídeo da construção da cama, o inscrito perguntou pra gente: e como é que faz pra fazer amor? Aí a gente falou, olha, o projeto tá prevendo isso. Já tá prevendo. Mas ainda não fizemos o test drive, mas caso aconteça alguma coisa que impeça, aí a gente muda o projeto. E essas coisas a gente não faz... Não é programado. Necessariamente faz só no... Talvez nesse dia a gente recorra a uma instalação adequada. As pessoas são muito curiosas, perguntam isso direto. Claro, eu não ia deixar de fazer essa pergunta. Com certeza, afinal é muito tempo na estrada, né? É muito tempo na estrada. Mas ainda bem que existem esses locais que são adaptados, que recebem motoristas, né? Aqui em Petrolina a gente já tem alguns pontos desses, não tão bem estruturados, São particulares. Juazeiro, você também tem um lugar de camping que recebe a galera, mas assim, são locais particulares. Então a pessoa tem um terreno e resolveu colocar essas coisas ali à disposição dos viajantes e cobra uma taxinha ali, sei lá, 30, 40 reais, não sei o valor. Se for um pouco mais, alguém comenta aí. Mas dispõe de quê? E aí dispõe do básico, dispõe de um ponto de água, um ponto de luz, às vezes alguma cozinha, descarte de dejetos, né? Porque essas vans, os motorhomes maiores, tem ali um porta-pote, né? Que é o vaso sanitário, a água cinza que eles portátil. chamam, né? Que é a água de pia, os dejetos ali, isso aí de tempos em tempos você precisa descartar num local adequado. Então o pessoal oferece isso, já tem gente que está com essa visão e está recebendo pessoas, enfim, de vários lugares. A gente
faz parte de um grupo aqui em Petrolina, que é o Motorhome Petrolina, que tem mais de 50 viajantes já com essa ideia, A galera é entendeu? muito mais experiente, então a Tem- gente vive trocando tem- figurinhas. tem- Vocês tem- trocaram tem muitas ônibus, ideias tem- também com esse pessoal. Sim, trocamos muitas ideias, eles vêm ajudando, auxiliando, né? A gente, por exemplo, tem um aplicativo que praticamente 90%, 100% de quem vive na estrada usa, que ele é mantido por outros viajantes. Então, você ficou num lugar legal, tem água, tem segurança, Aí tem eles- luz, aí você coloca o pontinho lá. Você Pra meio que outros insere aquele local isso. no Tipo, é aplicativo, como se fosse um indicativo, é um mapa, né? faz o isso. mapeamento É. dos lugares. Ou quando, Legal. ou quando é inseguro, tem lá um xizinho, né? Já para as pessoas terem ideia de onde pode ou não você estacionar, onde é que vai ser. Aqui em Petrolina, se eu não me engano, tem nas Pedrinhas. O pessoal fala muito bem. Existe uma recomendação lá. Recomendação e acredito que é um posto de combustível. E as dunas? E aqui perto também tem As um outro dunas, posto aqui na saída do Recife que o pessoal tem uma recomendação também. Na saída de Recife. Saída para Recife, né? Tem um outro posto aqui que tem também essa recomendação. Geralmente esses postos que recebem caminhoneiros, eles recebem também outros Que tipos funcionam de viajantes, 24 né? horas, que tem ali às vezes até uma segurança, enfim. Uhum. Esses locais normalmente são considerados locais adequados para que você possa passar uma noite. É importante você pensar na segurança também, né? Sim. Com Porque certeza. você vai andar aí na estrada, vai estacionar às vezes em um local que você não conhece e esse compartilhamento de informação faz com que você direcione para um Mas local mais programado desde seguro. 2019. Eles estão muito antenados. em Mas relação- as coisas mudam. As Às coisas vezes a galera mudam. chega aqui, tem um relato de 2019, olha, é bacana, é legal. Ah, e depois Aí muda. depois já tem um relato mais atual ali, dizendo, olha, era legal, mas mudou isso, mudou aquilo, não tá mais Já legal. não é mais. Tem algum ponto Então, que não tá mais... além de você ver o ponto, você tem que estar ligado nas atualizações Nas da galera, atualizações. entender o que o pessoal tá falando sobre aquele local, para que você tenha certeza de que é um local bacana, entendeu? E a gente sabe que às vezes tem locais que são até legais, mas não estão cadastrados no aplicativo. Então, se a gente tiver uma experiência legal num local assim, a gente pode fazer o cadastro. Fazer o E aí cadastro. sinalizar, faz o relatóriozinho dizendo, olha, que é legal, por isso, isso e isso, tem tal coisa. Enfim, é uma rede colaborativa. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo rapidão? E o Mexão? Ah, sim, tem merchan aqui nisso. Vou passar, Chique, inclusive, gente. o contato do rapaz da energia para vocês entrarem em excelente. contato. Opa. Porque eu acho que é tão baratinho que vale a pena o investimento, gente. Olha, vamos falar dos nossos anunciantes, os melhores do Vale do São Francisco. Mandar um abraço para a Sublime Cortinas, soluções em cortinas. E são cortinas, gente, que são de alto nível, alto padrão, tá? Mas acessível para todos os níveis. Então, mas com uma qualidade sensacional e sob medida. Se você vai estar construindo seu projeto comercial, a sua casa, e você quer colocar a cortina sob medida, então procure a Sublime. Além disso, na Avenida da Polônia, né? Ali é Rua da Polônia ou Avenida da Polônia? Rua da Rua Polônia. da Polônia, fica ali numa Rua dos Correios. Tem uma instalação da Sublime e tem também na Avenida da Integração. O Instagram deles também é super alimentado, são maravilhosas as peças, artigo de decorações, cama, mesa e banho. Além disso, as cortinas, eles postam tudo lá. Persianas também maravilhosas, então tem tudo, procure. Aqui em Petrolina não tem outra. Sublime Cortinas, inclusive as cortinas que a gente utiliza aqui no nosso podcast na hora de alugar, são de lá. Exatamente. Então, Sublime, gente. Vamos falar também do BIOS agora para você que tá aí já na expectativa. Olha, o Enem tá chegando, hein? Para você se preparar em alto nível. Claro que você tem que estar no BIOS, porque o BIOS prepara você para o sucesso, prepara você para conquistar o seu sonho de entrar aí no curso que você tanto esperava, que você tanto almejava. Então, a preparação com qualidade, BIOS é o lugar certo. Ó, aprovação no Enem, líder em aprovação nos cursos de medicina aqui em toda a região. O lugar certo é BIOS. Concurso público também. Se você quer estar na frente, o lugar certo para você aprender
BIOS. Clardente, a maior clínica de estética dental de Petrolina é a Clardente com o Dr. Louveci Lima, especialista em estética dental. Então, se você quer deixar o seu sorriso mais bonito, corre para Clardente. Dr. Louveci Lima é o dentista das celebridades. É verdade. Estúdio Doubles também, para você que quer ficar em forma, cuidar da sua saúde, a melhor academia de bairro, gente. Fica no bairro Padre Cícero, fica aqui, ao lado da galeria que a gente está instalado aqui no bairro Padre Cícero, tá? Então, Estúdio Doubles, professores aí de excelente qualidade para orientar você, para você fazer o seu exercício tranquilamente, sem problema nenhum, tá bom? Então, Estúdio Doubles. A gente volta depois do intervalo com muito mais com os meninos do canal Bem-vindo, Felipe Pereira e Isa Mendes, depois do intervalo. Sublime Cortinas e Persianas, uma loja feita para deixar seu ambiente mais sofisticado e aconchegante, pois fabricamos cortinas e persianas sob medida. Além disso, trabalhamos com decoração, cama, mesa e banho. Vem pra Sublime. A turma do Intensivo BIOS já começou. E você aí não pode ficar de fora. São mais de 320 horas aulas, com a melhor equipe pedagógica da região. Assuntos com foco total no Enem e com um valor que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo. Vem pro BIOS. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja sorriso. Clardente. Mais de 10 mil sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato, implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana, gengivoplastia e bichectomia. Clardente. Há mais de 20 anos valorizando sorrisos. Academia Dubos, equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço, ambientes climatizados. Preços especiais. Academia Dubos. Dubos, esculpindo melhor em você. Avenida das Garças, do Avelar, Petrolina. Classe A Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Classe A Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Muito bem, de volta, né? Batendo aquele papo maravilhoso aqui com a Isa e com o Felipe, falando sobre essa aventura. Olha, gente, vamos se aventurar. Tô vendo a cama A Adriana deles. tava olhando a cama. Ficou Gente, tem curiosíssima. Ei, tem gavetas. Mas não dá pra colocar no Vocês vão cívico, levar não, as né? roupas aqui? Essas Não. gavetas são da nossa cozinha. Cozinha, dispensa. Ah, é da cozinha. Da cozinha. Gente, Você puxa uma gaveta dessa, tem um fogão. gente, É. olha, babado, hein? Babado, tá? Quem Eu foi vou que foi postar você nos que fez? stories. A gente pensou junto em como seria. Aí chamou o rapaz E pra... aí chegamos no metalúrgico, olha, a gente precisa de algo assim. Você já fez? Aí ele, não. Mas eu É faço. lógico. Você faz? Aí ele, faço. E assim foi. É. Geralmente Ah, que o pessoal bacana. faz essa estrutura toda em madeira. Mas, assim, a gente até orçou alguma coisa. A gente tentou fazer, né? A nossa ideia inicial era fazer o projeto com as nossas próprias mãos. Mas a gente não tinha um espaço adequado para fazer. Não tinha maquinário. As ferramentas, Não né? tinha ferramentas, entendeu? Não tínhamos as habilidades Não temos também, habilidades, isso. E assim, a gente não tava podendo gastar dinheiro. Mas a pra caixa jogar foi fora. você que eu vi. A caixa d'água foi. sabe? A caixa d'água eu consegui fazer. E outros elementos, assim, que é a gente que fez. Foi a gente que fez, né? Mas, assim, a questão da estrutura mesmo, a gente procurou pessoas para fazer, sempre tentando um baixo custo. Então, a questão do metal, a estrutura ser de metal, ela já é mais em conta do que a estrutura de madeira, porque para ser madeira precisa ser compensado naval, que é um pouco mais caro, né? É uma madeira especial, É uma que madeira suporta especial. melhor a água. Então, se você tiver ali uma umidade ou um contato Isso. direto com a água, a madeira normal, ela não vai aguentar por muito Ela tempo. estufa, né? Teve Então, algo. tudo isso aí a gente considerou para chegar nessa estrutura.
nós, diante das nossas pesquisas, estamos considerando o nosso carro como o primeiro Mitsubishi ASX Motorhome do Brasil, porque não há registro. A gente pesquisou, não encontramos registro de outros carros, e esses dias até alguém fez contato, não foi, com a gente, dizendo que já olha, tá o nosso é o inspirado segundo, no nosso. estamos nos baseando no projeto de vocês. Então, essa galera que viaja, que muito monta legal. carro, que faz essas adaptações, acabam sempre buscando referências ali nos projetos que já existem. E, enfim, acho que de alguma forma a gente acabou sendo pioneiro aí. Inspirando também. Teve alguma coisa que vocês pensaram assim e não deu certo? Teve a questão, a gente tinha pensado em colocar a placa solar, mas enfim, acabou não deu certo. Não dá mais tempo, né? Eu disse que ia passar o contato do menino, não dá mais tempo. Dá tempo sim. Mas assim, a gente tinha pensado, só que como não era uma prioridade número 1 pra gente, colocar a placa solar por uma questão financeira, então nós fomos adequando outras coisas, e assim, quando o orçamento permitir, é muito interessante a placa solar, porque hoje nós carregamos a nossa bateria estacionária com o alternador do carro. Então, quando o carro está ligado, o motor está funcionando, o alternador, que é acoplado ao motor, ele carrega a bateria do carro e a nossa bateria extra, essa bateria estacionária. Agora, é a única forma que a gente tem de fazer. Então, quando não tem o carro... como carregar na tomada, não? Existem outros dispositivos que você pode instalar a esta bateria estacionária. O pessoal normalmente recomenda uma fonte, tipo essas de som mesmo. Sim. A galera que entende mais de som até do que eu vai saber melhor. Mas você coloca uma fonte e essa fonte te permite ligar no 220 ou no 110 e você ter ali a voltagem. Isso, joga na tomada, né? Lugar. Mas ainda não conseguimos adquirir esse equipamento. Então, assim... Essas ter coisas outras de alternativas energia, elas são um pouco mais caras. caras. Essas outras alternativas nós ainda não temos. Vocês imaginaram mas são que caminhos. ia gastar tanto assim? Não. Em hipótese alguma. Quando a gente colocou no papel, assim, que viu o preço, né, de tudo, a gente falou, meu Deus do céu. Não imaginávamos que tínhamos tanto dinheiro para investir. E olha que a gente partiu sempre, assim, pelo caminho que fosse melhor. Uma mais relação custo-benefício melhor. O carro que vocês tinham era esse? Ou vocês compraram para isso? Não, a gente já tinha esse carro e resolvemos adaptar ele mesmo. Porque, assim, muita gente me pergunta, por que vocês não compraram um carro maior, uma picape ou uma van, enfim. Não, era o que tinha. Tá? Então não dava assim para escolher. E também quando voltar, vocês vão utilizar do mesmo jeito que vocês... possível. Eu tô bem achando que vocês não tirem mais esse negócio aí. Eu tô bem achando. Eu também acho que não. Mas se precisar... Mas é possível. A gente guardou as outras os bancos, peças estão todas guardadinhas, enfim. É só você reinstalar isso e, sei lá, numa tarde você consegue colocar tudo no lugar. Foi mais difícil tirar os bancos porque eles pregaram muito bem pregado do que eu acho colocar, né? Colocar é mais fácil. Tem alguma pergunta, Davi? Todas. Então pergunte. Então pergunte que eu tenho muitas aqui. Pronto. O que eu queria saber também é em relação vocês falaram de roteiros e tal, mas vocês vão visitar também locais muito frios, né? Porque se você sair do Brasil, aí você chega ali na Argentina, Chile e tal, e você vai indo lá para o sul, o negócio é esfriando. E aí, vocês já pensaram nessa adaptação também de lidar com frio? Vocês vivem no semiárido nordestino. Eu estou muito ansioso por essa parte do frio, porque assim, calor eu já sinto todo dia. Felipe é muito calorento. E na época que a gente estava na televisão, eu trabalhava na reportagem, na rua todos os dias, então, meu bem... E tem que andar empacotado? Já sofri muito. Vocês... Ó, se você for olhar aqui, ó, não vou fazer um striptease aqui, senão a audiência cai, mas assim, ó, você já viu uma diferença de cor aqui. No relógio também. Então... Gente, vocês gostam mais de frio ou do quente? Eu gosto mais do frio, porque eu acredito que o frio você consegue botar uma roupa e outra você consegue amenizar. O calor, se você sair nu, não resolve. Eu amo o frio. Eu acho que a gente se veste melhor no frio. Sim. Eu amo, acho lindo. Você acredita que eu mudei? Antes eu era assim. Eu disse, não, o frio você vai, se agasalha e fica legal. Mas aí, depois de tanto tempo aqui em Petrolina, eu comecei a gostar mais o frio me incomoda mais. Então eu quero fazer uma pergunta. Tem espaço para mais uma pessoa nessa expedição?
Olha, a gente pode pensar em criar uma alternativa para mais um, viu? Podemos Tô achando que ela tá querendo te abandonar, viu, Podemos Leandro? pensar, viu? Eu quero ter uma pergunta curiosa. Vocês viveram muito tempo na televisão, né? A história, inclusive, de vocês se confunde com rádio e TV. Eu conheci Felipe na TV, já namorava Isa, ou na rádio, Na rádio. já namorava Isa, que trabalhava Já. na TV, que depois você foi trabalhar na TV. Vocês mudaram agora para um outro canal que é, na verdade, uma novidade, o YouTube, que tem também, a gente trabalha com isso, a gente sabe da difícil entrega do YouTube, né? Sim. Que pra quem não sabe, não é fácil trabalhar no YouTube, é bem difícil. Como é que vocês recebem como foi essa transição? É um trabalho de formiguinha, né? A gente, graças a Deus, tem crescido muito com o canal, mas assim, a gente ainda não conseguiu monetizar o canal por conta das horas, né? São muitas horas, né? Pedidas. Vocês vão e conseguir tal. agora. Mas vamos conseguir, tenho plena certeza Essa é a disso. expectativa. Nós já cumprimos um dos requisitos do YouTube para Todos monetização. os outros, né? A gente só falta as horas. São 2 requisitos básicos para que você possa monetizar o canal. Primeiro, você tem que ter mais de 1.000 inscritos. Nós, graças a Deus, já chegamos ali perto dos Sim. 2.000. Então, check. Aí tem a outra questão que são as horas de exibição pública. O Sim. YouTube exige 4.000 horas de exibição pública A gente já para que conseguiu, você né? possa fazer isso. Já conseguimos a Então, monetização. Fala assim, nisso, cadê o dinheiro do Nós- YouTube que não apareceu? Aí- Tá lá, agora espera as visualizações agora para mim o Agora- dinheiro. Por isso, você que tá em casa precisa assistir tanto o Petrocast É verdade. quanto o canal Bem-vindo. Gente, não é Exatamente. fácil. E assista tudo, O viu, YouTube pessoal? é muito difícil. Não A cara de adianta, Davi. não adianta assistir só um pouquinho, Davi- não. Assiste Davi tudo. é o administrador do nosso podcast. Aí eu, cadê o dinheiro, Davi? Davi, compre isso, Davi. Davi, calma. E isso Aí, nada, o peraí. Rio São Francisco, com a mão fechada. É meu equilíbrio aqui. É equilíbrio. Esse porque cabecinha aqui, essa caraquinha aqui não é tua, não, menino. O bicho é seguro. temos que segurar um pouquinho, né? Mas isso é uma característica. característica. Eu acho admirável, é uma característica muito boa. Porque tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que Tem, aí é sim. Felipe e você, né? Se engana, viu? Porque a gente. Mais ou a menos, gente eu não costuma- sei lidar com dinheiro, não. A gente fala que a gente nunca vai ser rico. Porque sempre que. Primeiro, Aposto que vocês gastam tudo com comida. né? Meu Deus! Uma boa parte. Com viagem. Quando a gente Gasta olha com Essas viagem. gordurinhas aqui. Não, não é isso não. É porque tem Entregam o cara de jogo. um casal que gosta muito. Gente, olha, mas vocês, eu e Leandro somos bem parecidos com vocês. Eu aposto que se a gente não tivesse filho, a gente faria um negócio desse. Fácil, Tudo. fácil. Olha, Era ou não eu- era, Leandro? eu tenho pra mim que assim, se você namora e você não engordou durante o seu namoro, você tá namorando errado. Eu também acho. Porque é impossível, tudo envolve Comida. entendeu? Eu não gosto de festa, por exemplo. Meu negócio é eu sair. engordei Não. depois que eu casei. Aí eu ganhei uns quilinhos a mais. isso. É isso, mas A quando gente você deixou tá... de andar em festa já há muito tempo. É. Enfim, acreditamos que a relação custo-benefício, você sai de casa, É. você gasta. E às vezes você participa ali de um evento que não tem lá aquela organização que precisa ter. Que tem o preço, mas não tem Só é organização. caro, não né? te entrega, você É. vai assistir o artista longe pra caramba, enfim. É. Se você quiser assistir lá de pertinho, fica muito caro. É, Então, enfim. enfim, já tem um tempinho que a gente não, Eu não anda em também. festa. Eu acho que eu assisti pelo YouTube é bem legal. É. É bem melhor. Agora, a última festa que a gente foi legal. A gente assistiu o show de Henrique e Juliano lá no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Sentadíssimos lá. A passando- galera se matando lá pra estar na frente do palco, pagando muito mais caro, inclusive. E a gente não, a gente ficou na arquibancada quase que de camarote, assim. Aham. Eles estavam a uma distância um pouco maior, mas assim, a nossa visão era privilegiada. Conseguimos ver direitinho, enfim, foi muito bom. A pegada de vocês é outra, né? É Sandy Júnior. eles- É mais natural. É mais Sandy natural. Júnior. Não, eu não sei se acontece com a Adriana, mas comigo aconteceu muito. Eu gostava bastante de festa, de artistas e tal, mas a partir do momento que você começa a trabalhar e você perceber o que tem por trás disso, você perde um pouco o encanto. Acabou-se. É. Uma vez eu... Não posso falar não, essas coisas não. Fala, Adriana. Não, eu ia dizer... Olha, não, não, é verdade. A gente acaba, tem uma outra... Tem artista que só é legal na frente, com a câmera ligada, depois não É, é. Então, eu não- assim, é Isso muito... Tem uma galera que mata e morre ali pra estar ali no backstage de uma festa, pra Oh. dizer que está ali pra tirar uma eu tenho selfie ódio. dos bastidores. Eu também. Mas a gente que trabalha, É. quando tá ali nos bastidores, nem tudo são flores. Não Então, mesmo. a gente percebe como as coisas são. Às vezes o artista chega, não olha na cara de ninguém,
A gente respeita, entende? Porque às vezes a pessoa não tá no dia bom, mas... Mesmo assim. Eu não entendo não, porque a pessoa depende do seu público. Não, beleza, mas assim... Eu acho que o mínimo às é vezes você o cara ter tá puto ali, sei lá com quem... Não, ele é humano, mas eu acho assim ele. que, por exemplo, a pessoa se submete à vida de artista e você não tem consciência de que você tem que ter um mínimo de simpatia ou empatia com os fãs, porque tem gente, por exemplo, o que eu mais acho absurdo é, por exemplo, um deficiente tá ali numa fila e o cara não atender. E aqueles seguranças que são já prontos para aquilo. Porque é o segurança. Não, gente, é absurdo. É totalmente blindado. E, inclusive, é como ela diz. Se o cara tá estressado, não tá no dia ruim. Sim, eu tô lá trabalhando, posso também estar no dia ruim, mas eu sou obrigado a tratar o cara bem, porque ele tem o direito de tratar a gente mal. Às vezes a pessoa, o sonho da vida dela era estar naquele show pra conhecer aquele artista, gastou o que não podia pra estar ali, e a pessoa ganha muito dinheiro com isso, gente, porque assim, o mercado fonográfico, né, desses shows, essa galera ganha muito dinheiro pra você destratar uma pessoa que tá ali. Eu não concordo e as exigências que faz. O destratar eu também não concordo, só pra deixar claro. Mas assim, às vezes você chega ali, forma-se uma fila, e aí você vê o ponto, né, da desorganização, e de repente convoca-se a imprensa pra estar ali, e de repente o cara chega, olha, o artista não vai falar. Então, assim, isso acaba acontecendo muito mais do que a gente imagina, entendeu? Acontece então, muito. 89% dos artistas são assim. A fala daquele artista vai prejudicar a minha matéria, se tiver ou não tiver? Não. Seria legal. O público dele espera isso dele. Mas a minha matéria vai continuar do mesmo jeito, ela vai pro ar lindamente como iria se ele falasse ou não. Então, assim... Às vezes, eu concordo com vocês quando vocês falam do distrato, né? Aí não. Mas às vezes a pessoa não tá afim, obrigou. Mas a grande questão... Eu já vi, por exemplo, artistas, né, duplas sertanejas, que um cara não chega num carro, o outro chega no outro carro, vão pra camarins diferentes. Você não vê a mínima interação ali. Não, mas por exemplo, vamos lá, um exemplo disso é Zezé de Camargo e Luciano, mas Zezé de Camargo sempre, eu acho que é muito de personalidade mesmo, porque eu já fiz 4 entrevistas com Zezé e eu nunca vi Zezé estressado, nunca. Nunca vi ele estressado. Dorival, eu acho que é a 3ª entrevista que eu faço com ele. Ele é muito educado. Então, assim, eu acho que é muito de personalidade. Simone e Simaria, as duas com personalidades totalmente diferentes. Esse ano no São João, Dorival estava apressado, ia fazer outro show, mas ele recebeu todo mundo. Todo mundo, tanto quem queria tirar foto, quanto a imprensa. Recebeu, conversou sem pressa nenhuma. Tem uns que são mal educados e tem uns que são bipolares. Um dia tá bem, outro dia não tá. Se me pedir pra citar, eu cito. Se me apertar muito, não, eu vou até citar. Não cite não. Cito. Cite não. Por exemplo, Alok, no São João de Petrolina. Aí ele chegou, tinha muita gente. O pessoal gosta de Alok, aqui tem um público aqui de Alok. Aí ele chegou... Tava lá fazendo a preparação dele e a galera fora do camarim esperando pra tirar foto com ele. Ele saiu de dentro do camarim com mais de 20 seguranças. Entendeu? Ele protegido assim de seguranças e ele andando pelo meio assim, e não deu nem atenção para o pessoal que tava ali. Até que ele é gentil, cara, ele no passado ele foi bem... mas eu tô falando uma coisa que eu presenciei ali, né? Ele pode não ser dessa forma, mas naquele momento, o que eu visualizei foi essa situação. Coisa que eu não vi com nenhum outro artista nos dias que eu fui pra lá, né? Tem eu não vou dizer o nome. Mas assim, porque... não pode não citar não, viu, amigo? Mas deixa eu te dizer, acontecimento, mas fato... tem um que o povo adora, eu não falei que o povo mal venera. Dele. Que o povo venera ele, e eu já fui pra 2 festas dele. Doida pra falar. Já fui pra 2 festas e ele já... Mas tem muitos, assim. Eu já fui pra 2 festas que ele simplesmente ignorou a imprensa. E não só a imprensa, né? Mas eu vou dizer mais. Os produtores de festa sabem quem é. Ele pede uma discoteca dentro do camarim dele, todas as vezes. Vou dar mais uma dica. Ele foi uma das atrações da Capri Show. Eu já sei. Pronto, você falando do lado ruim, eu fiquei assim, eu já gostava bastante do trabalho dele, mas depois da festa da Capri Show,
Eu fiquei muito mais encantada. Tarcísio. Não, ele... Mas ele é... Você ele pediu pra produção ir buscar os fãs lá no meio da festa pra ele atender, sabe? Ele é maravilhoso. O Tarcísio é gente boa demais. E ele tava vindo de um outro show, ou seja, ele tava cansado. E, enfim, foi maravilhoso. Aquele, como é o nome do... Marcos e Belucci também, eles são maravilhosos. Marcos e Belucci também foram legais. Você tem que dar o tempo. Você tem que fazer o show. Eu não perco meu tempo pra fazer... pra tirar foto, nem pra estar atrás de artista. Mas aí por isso que eu fico odiada. Quando eu chego lá, que eu vou trabalhar e eles ficam dando de estrela. Porque não é pra... Eu fico odiada, porque eu não quero nem foto com eles. Eu não queria se eles fossem simpáticos. E sendo antipáticos, pior ainda. O cara, eu só tiro tá foto recebendo mesmo com quem eu gosto. monte de dinheiro ali pra fazer o show. Né? Estão pagando a ele. Ele não tá fazendo de graça. O mínimo é ele atender bem todo mundo. Tal. Não é o trabalho dele, cara? Deixa eles pra lá. Já mudamos totalmente de assunto. Gente, a gente muda com muita facilidade esse negócio. Vamos falar. Eu quero viajar. Vamos viajar. Mas vocês se decepcionaram em algum momento com o YouTube? Se arrependeram de alguma forma? Não. Não. Assim, a gente é muito recente no YouTube, né? Nós começamos o canal oficialmente no dia 17 de março, que foi quando a gente deixou a TV Subaé. O pessoal não permite que você tenha duas atividades paralelas não assim, não. Não. Mas como é o nome daquela... Tem uma que trabalha na Globo. Como é o nome dela, meu Deus? Que ela tem um podcast. Mas são casos bem específicos, entendeu? São casos bem específicos. Por exemplo, a galera hoje do esporte tem muito mais liberdade em relação a fazer outras atividades, ter canais de YouTube, podcasts, do que o pessoal do jornalismo. Hoje jornalismo é uma diferença. Tem uma série de regras, um manual aí de... Como é que vocês enxergam, assim, a ascensão da internet, né, com a televisão? Vocês acham que a televisão ou o rádio, né, vocês são dos dois veículos, perderam espaço para a internet? Já que vocês são desse meio, vieram desse meio e fizeram essa transição? Olha, eu não acho que perdeu espaço. A gente entrou na faculdade em 2008. E bem antes disso, a gente vinha já ouvindo que o rádio vai acabar, o rádio vai isso. E assim, tudo tem seu público, desde né? Desde o surgimento da televisão, na verdade, que dizem que o rádio vai acabar. E nunca acaba. E nunca acabou. Desde o advento da internet, que diz, agora a televisão vai acabar e o rádio pior ainda. E tá todo mundo aí. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Agora, o que é interessante notar é que o rádio perdeu o medo da internet primeiro do que a TV, na minha opinião. Você já vê hoje o rádio interagindo muito mais com transmissões, com muito mais recursos, explorando muito mais os recursos da internet do que, por exemplo, a televisão. A televisão, e em particular a Rede Globo, na minha visão, considerou durante muito tempo a internet como uma concorrente, ou como uma inimiga. E a partir do momento em que você tem essa visão, você não aproveita os recursos que tem. Muito se aposta e a gente fala, não sei nem se as pessoas lembram hoje em dia, a TV digital vai aumentar a interatividade das pessoas com a televisão. Infelizmente foi bacana pelo sinal, que tem qualidade, mas toda essa interatividade, que você ia acessar um menu, que você ia ver a marca da roupa que a apresentadora estava usando e ia poder fazer a compra. Vocês lembram que tinha essa promessa? Lembro, sim. E nada disso vingou. Então, onde é que isso tá? Onde é que as pessoas conseguem ter esses recursos que até então foram prometidos para a TV digital? Você está querendo dizer você tá querendo dizer que a televisão não é tão democrática quanto a internet? O que eu estou dizendo é o seguinte, que a partir do momento que a televisão começou a perder o medo da internet, ela começou a atingir um público que ela não atingia. E a convergir, a agregar valor a um produto que talvez ela não conseguisse agregar ou chegar a um público que ela não atingia. Tanto, por exemplo, a Globo tem a Globoplay. Eles acabaram demorando, né? O stream deles, né? O stream. Tem novela... Cresceu pra caramba. Por exemplo, a novela Todas as Flores, ela foi sucesso estrondoso na internet, né? No streaming. Que foi uma novela equivalente. Ali vai a novela das 9, mas ela foi feita exclusivamente para a internet, para o Globoplay. Enquanto a novela das 9 não estava tendo tanta audiência assim. Então, eles estão trabalhando isso. Tem séries exclusivas para os streams. Tem a
a questão das novelas, programas também específicos. Vocês consomem muito isso? Demais. Muito. Eu não sei como é que a gente ainda tá encontrando meios de encaixar no orçamento tantos streamings. O que você Tem pensar muito, aí, a gente assina. Ei, mas me diga uma coisa, vocês trabalharam sempre no jornalismo, né? Sim. Sim. E aí, de repente, vocês, não, vamos aqui se aventurar. Vocês pensam em voltar de novo a atuar como jornalista ou vocês pensam em atuar de uma maneira diferente agora? A gente acredita que o que a gente faz hoje não deixa de ser jornalismo, né? Eu acho que pela vivência que a gente tem, a gente consegue explorar muito mais do que quem não tem essa vivência, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente já recebeu muitos comentários, né? Ah, a gente tem um vídeo em Dunas do São Francisco, lá em Casa Nova. É um dos vídeos, eu acredito que mais visualizados. E o pessoal fala, nossa, vocês trazem informação, a gente fala o valor. É informação mesmo. É uma Aí é a informação, pegada do entendeu? jornalismo, é isso. A gente sempre busca aliar a nossa experiência, a nossa vivência, as nossas impressões sobre determinados lugares, sem esquecer de trazer informações, sejam elas históricas, Isso. seja essa informação de uma curiosidade ou de algo que é importante a pessoa saber quando ela for para lá também. Então a gente vai fazendo esse casamento, embora a proposta agora não seja mais aquele jornalismo diário, de hard Isso. news ali, a gente está fazendo uma outra forma de comunicação, mas sem esquecer do princípio básico que nos norteia, que é o Como é jornalismo, que é a informação. Mas vocês pensam em retornar para a TV? Hoje não. Hoje não. Você não, Mas por no quê? futuro? Olha, Direciona melhor esse aqui. Só É porque baixa eu tô aqui. a longe aqui, né? TV, Só baixa assim, aqui. a TV Só ela baixa assim. ela é muito boa, ela é maravilhosa, mas muita gente acha, não, trabalho na TV é rico. Gente, é um trabalho extremamente cansativo. Você tem muita responsabilidade, você acaba não tendo o retorno daquilo, financeiro mesmo, né? Porque se você trabalhasse, por exemplo, aqui em Petrolina, quando eu trabalhei na Grande Rio, a gente fazia 7 horas de trabalho. Tinha dias que entrava 5 horas da manhã e você sai 2, 3 horas da tarde. E você não tem um salário que seja condizente com essa realidade. Entendeu? Então, assim, é muito cansativo, E considerando é muito que as TVs estressante, aqui ainda são os veículos que que pagam melhor. pagam, isso. Então, assim, a gente acha que é muito legal, é muito válido. Mas aí não é também uma culpa. Existe uma. Não é o veículo, é exatamente o sindicato, né? Na verdade, jornalista, eu acho que é uma categoria muito desunida. Desunida, né? Infelizmente, a gente não tem uma união gente de tem o cobrar os nossos direitos, entendeu? A gente tem o sindicato dos radialistas, que E é nível. jornalistas, Jornalistas e radialistas são juntos, Isso, são unidos. juntos. Eu acho que são juntos. Mas assim, a gente não vê muita atuação também. Eu né? acho que o problema de verdade não está nem assim no sindicato. Eu acredito que nessa questão, né, de direitos, de reivindicações dos jornalistas hoje, primeiro que você tem uma dificuldade muito grande de ter uma legislação que seja favorável, porque, embora a lei diga algo diferente, você vê que muitos veículos de comunicação estão hoje nas mãos dos políticos. E são eles que fazem a legislação. Se você for ver, embora todo veículo, rádio, TV, enfim, os veículos mais comuns, são concessões públicas. Só que o jornalista, o profissional que está ali, ele não está trabalhando num regime especial. É CLT. Dentro da CLT, se você está insatisfeito com o seu salário, por exemplo, se você está insatisfeito com as suas condições de trabalho, qual é o tipo de recurso que você tem para você, por exemplo, protestar a ponto de fazer uma greve? Jamais, nenhuma. Se você faz chegar greve simplesmente no no dia, dia você tá ali, demitido. vou cruzar os braços, não vou trabalhar mais, outro dia você tá na rua. É verdade. Não tem muito tempo que em Alagoas mesmo, a galera parou, houve uma movimentação gigantesca dos jornalistas e o pessoal parou a ponto de emissora de TV ter que exibir jornal de outro lugar ou até tá reprisando matéria que já foi pro ar, porque não tinham que botar, porque não tinha quem fizesse. E apesar de tudo isso que foi feito, uma legião de profissionais foram para a rua. Demitidos. Porque você não tem um mecanismo legal, digamos assim, na minha visão. Sim. Faltam mecanismos legais para que você, jornalista, possa buscar uma melhor condição de trabalho.
Nós não somos servidores públicos, embora trabalhemos, né, quando nos veículos, em empresas que são ali, estão regidas sob uma concessão pública. Eu imagino que a legislação deveria mudar nesse sentido. Eu imagino que o nosso diploma, ele deveria ser revalidado. Tem uma coisa que eu acho já injusta. que hoje a gente perdeu. Mas aí passa Só que você está falando de... Isso aí, claro, é uma grande utopia da minha parte, porque você está falando de legislação. Quem é que faz a legislação? O dono do veículo. O dono do veículo não vai fortalecer, o jornalista não vai fortalecer alguém que pode vir Ele vai de querer encontro. quem faça mais barato. E outra, eu acho que tem uma injustiça também que eu acho com os jornalistas, especialmente, que não precisa ter o diploma de jornalista para exercer a função, né? Se você tiver vivência, você já consegue ali exercer. Nas emissoras, principalmente de televisão, é cobrado esse diploma, né? A DRT, ela é exigida na contratação. Via de regra, isso, eu não sei as outras, mas na Globo, os jornalistas precisam ter a DRT, precisam ter o diploma ali, mas ou tem pelo muita gente menos que entra sem pelo menos estar cursando. Isso às vezes ocorre, por exemplo, porque se a gente for olhar o curso de jornalismo na história do Brasil, ele é recente. Eu acho que ele não tem, no Brasil, nem 30 anos. Então, os profissionais de antigamente não tinham uma faculdade para fazer. Mas, assim, em São Paulo, e a desobrigação do diploma, né? Você não ser obrigado a ter o diploma para você exercer a função, partiu de uma ação movida pela Associação dos Veículos de Imprensa de São Paulo. Porque tinham profissionais qualificados, porém os profissionais não tinham jornalismo. Porque você vê ali, e isso ocorreu principalmente por uma galera ali que vinha da área do esporte. Por quê? Porque o pessoal tinha ali ex-jogador. Sim. Que hoje você vê vários que são comentaristas. Quem tem jornalismo ali? Ninguém. É verdade. Poucos. Então, para atender essa demanda, o pessoal, a Associação dos Veículos de São Paulo ali, eu esqueci, tem uma siglazinha, entrou na justiça, requerendo a não obrigatoriedade do diploma, enfim, você sabe que existe todo um lobby, toda uma situação, enfim, o seu Gilmar Mendes fez o favor de desobrigar o nosso diploma. Existe uma mobilização hoje para que o diploma seja revalidado, digamos assim, volte a ser obrigatório. E isso passa pelo Congresso. Mas, mais uma vez, isso já se arrasta já há muito tempo, né? Você vê ali PEC do jornalista, PEC do diploma sim, não sei o quê, mas é algo que está se arrastando porque não é interessante. Gente, 8h40, tem quanto tempo de episódio, Leandro? Mas lembrando que nem tudo isso faz com que a gente não goste do jornalismo. Não, a gente ama. Nós amamos o jornalismo, na verdade, amamos a televisão. Não tem como. O jornalismo é sensacional. A gente fica meio... É tipo uma embriaguez. Embora você se afaste ali um pouquinho, dê um tempozinho, mas fica ali no coração. A alma de jornalista é assim... Pra sempre, né? Tudo que a gente faz, a gente tem a veia jornalística, não tem como. Desde da preparação para os vídeos, porque você tem que ter uma produção, né? Você tem que ter uma pesquisa ali. A própria seleção. A gente vai... Estamos numa cidade, por exemplo, nossa primeira parada aqui vai ser Senhor do Bonfim. Vamos mostrar o quê? Tem toda uma produção, tem todo... Aí entra a parte de jornalística, né? O que é interessante? O que muitas vezes as pessoas não conhecem, não veem. É uma pauta. Tudo bem que muda ali um pouco a linguagem, mas mesmo assim, as informações, a estrutura é basicamente a mesma. Enfim, é basicamente isso. Vamos deixar o Pix de vocês. Claro. Para vocês. Eu vou fazer um cortezinho também sobre isso, mas eu faço no canal mesmo. Deixa o Pix para quem quiser ajudar, incentivar. Vocês já estão com patrocinadores, quem quiser patrocinar eles também, que é muito legal. Tem que incentivar, porque esse canal vai crescer, minha gente. Amém. Vai sim. Vai crescer. Tô profetizando aqui que vai crescer. Então, o Pix para quem quiser ajudar e também quem quiser entrar em contato com o canal Bem-vindo para patrocinar, por onde vai? Quais são os canais? Pronto. Estamos em todas as redes sociais, são muitas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube, né? A plataforma que a gente
vai colocar aí vídeos diários, mas a rotina também, o diário de bordo vai ser nessas outras plataformas. Sempre no @canal bem-vindo. Sempre @canal bem-vindo. O Pix é pix@canalbemvindo.com.br. É o nosso e-mail, né? A chave Pix é o e-mail. pix@canalbemvindo.com.br. E assim, a gente tá muito animado. A partir do momento que a gente tiver na estrada, a gente já tem, assim, ideias para também conseguir outros tipos de parceria, né? Então, por exemplo, a gente tem as camisetas. Então, mais futuramente, a gente quer fazer uma lojinha com camiseta, com boné, com canecas. Enfim, a gente quer fazer... criar também conteúdos específicos para quem está ali ajudando a gente, fazer sorteios, enfim, a gente está se estruturando, tem muita ideia, assim. É uma contrapartida, né, pra galera que chegar junto, que puder ajudar a gente sempre deixa muito claro isso, que essa ajuda, ela não é obrigatória, o nosso conteúdo, ele sempre vai ser de qualidade e de graça, entendeu, para as pessoas, porque a gente sabe que nem todo mundo pode ter essa experiência, ter essa vivência que nós estamos tendo e vamos ter ainda mais a partir de agora, seja por qual motivo for, seja por uma questão familiar, por uma questão de saúde, por uma questão financeira. E tem gente que vai se sentir representada ali por nós e nós temos todo o prazer de levar essa galera na bagagem. Vai com a gente, com então, certeza. assim, esse conteúdo ele é sempre de graça. Agora, nós sabemos que contas precisam ser pagas. Nós já falamos aqui de um investimento inicial que a gente fez, que já passou, mas passou há muito tempo, da casa de R$15 mil, e isso sai de algum lugar. Até então está saindo das economias. Mas até quando que as economias vão ser suficientes? A gente não sabe. Então, para não correr o risco do projeto não ir para frente, a gente, claro, pede essa ajuda para quem quiser, para quem puder, quem se sentir à vontade. Então, vocês não chegaram a abordar ainda, né? Nós conversamos já com algumas empresas, a gente infelizmente acaba recebendo mais nãos do que sims, tem gente que nem responde uma mensagem que você manda. Infelizmente, mas como estamos no começo, né? É. A gente ainda não é um canal muito grande ou um Instagram muito bombado. A gente tá... a gente sabe que é trabalhando diariamente que você vai conquistando a audiência, fazendo uma comunidade e tal. E muitas empresas não querem investir nesse início, né? Então... É uma dificuldade. Mas algumas, triste. Graças a Deus, ajudam, incentivam. Sim. E nós, graças a Deus também, e a pessoas sensíveis ao nosso projeto, nós já conseguimos alguns parceiros que às vezes pode não falar. com Se grana, vocês quiserem, pode. mas com uma ajuda, com um serviço, falar. tem sido muito importante até aqui. A gente tem o pessoal da Xodó Papelaria Criativa, é o pessoal lá de Feira de Santana, eles estão na internet, é maravilhoso, todo o material deles. Foi o André que criou a logomarca da gente. Tá linda, inclusive. Tá linda, maravilhosa, ajudou. Mesmo. É assim, um anjo na nossa vida. André e Dani, Dani trabalhou com a gente lá na TV. E assim, eles são fantásticos e eles agora estão empreendendo nesse lado da papelaria criativa. Então, assim, tem agenda, tem caderneta do pet, né? Que tá muito em alta saúde, agora. Caderneta enfim. de saúde, faz caderno inteligente, de todo jeito que você quiser. Tem Planner, canetas, bloquinhos, enfim. Isso. O que for de papelaria, de coisa bonitinha ali, canetinha, lindo, borrachinha. É muito lindo. O trabalho deles é muito legal. Tem. Então, @xodó.papelaria para quem quiser também conhecer o trabalho do pessoal e dar essa força. Isso. E, inclusive, eles estão nesse mês de agosto com promoção de fretes. Então, frete grátis para Juazeiro e frete promocional aqui para Petrolina também. É bem legal, bem bacana. Seguem lá eles, que eles são maravilhosos. Pois é, mandar um abração também assim para o outro nosso parceiro, o Rodrigo Reis, que é consultor da Premium Clube de Benefícios, que está fazendo a proteção veicular do nosso carro. Muito bem. Então, quem tiver aí precisando de uma proteção, né? A gente sabe que às vezes é muito caro você conseguir ter uma proteção para o seu carro, protegê-lo ali de algum sinistro, de alguma batida, de alguma coisa. Andar com segurança, né? Tirar isso do bolso em caso de acidente ou até pagar a outra pessoa é muito complicado. Enfim, a Premium Clube de Benefícios dá essa força. E a gente só tem a agradecer ao Rodrigo Reis. Inclusive, o Rodrigo está chegando
Eu acho que ele já tá por Pra aqui e colocar a a gente marquinha ainda vai dele no encontrar carro. É? com ele antes da Ah, que nossa legal. partida É, pra porque a gente gente- colocar a marca, porque Que esses legal. parceiros que nós já temos, Gente. a marca tá no carro e a gente a tá gente- levando do sertão pro fim do mundo. Isso. E a gente quer muito agradecer também aos anjos que vêm chegando na nossa vida, né? Porque assim, muita gente não pode patrocinar com dinheiro, mas dá ali sua ajuda, né? A gente tem o pessoal da Resfriar do Vale, Otaviano e a Auxiliadora, que são maravilhosos. Otaviano fez a nossa Fez parte a nossa elétrica parte ali. elétrica Então toda temos autonomia hoje para viver por na conta estrada. dele. Por conta deles. Ele deu essa força muito importante. Então, assim, a gente tem encontrado, graças a Deus, muita gente boa, que é algo que a gente já ouviu algumas vezes, de que o mundo ele tem mais pessoas boas do que pessoas ruins. E a gente tem que acreditar nisso. E a gente precisa acreditar E nisso. focar nas pessoas boas, porque geralmente a gente Isso. foca nas ruins, Isso. esquece de olhar para as boas e Infeliz- acaba achando que todo mundo é ruim. Isso. E não pode ser assim. Infelizmente, quem é ruim acaba tendo mais publicidade, né? As coisas ruins. Mas a gente tem muita gente boa aí pela frente e a gente tem certeza que Vai já dar deu certo. certo. Já deu certo. E quem mais quiser se juntar aí à nossa expedição do Sertão ao Fim do Mundo, a segunda temporada do @canal Bem-vindo, é só chegar mais, faz contato com a gente mesmo. ou com o pessoal aqui do Petrocast e o pessoal faz a ponte aqui. Com enfim, certeza. Faz Com esse meio de certeza. campo e faz a informação chegar pra gente. Isso aí. Legal. Valeu, gente. Então, que Deus Acabou. abençoe, que protejam Mas vocês, já. né? Nessa aventura. A gente queria ficar mais, muito Mas a mais. gente agradece muito. A gente, com certeza, a gente depois, quando vocês retornarem, a gente quer também escutar, Saber, né? né? Com Vamos toda já tá certeza. marcado. Como Com foi? certeza. É o primeiro lugar que vocês vão. Prioridade é de Eu vocês. não gostei de vocês terem ido em outros lugares. Ai, primeiro. meu Deus. Olha, quinta-feira tem Lara Cavalcante, 7 horas da noite, tá? Um beijo pra vocês, até o próximo episódio. Valeu. Beijo, gente. Tchau, galera.